Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Pivisan, eu tenho 25 anos e esse vídeo não apareceu para você na hora errada. Hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha trajetória até aqui. Pode parecer sim que eu sou nova, mas eu já passei por muitas coisas na minha vida. E hoje eu quero contar para vocês o porquê que eu me cobro tanto, o porquê que eu me comparava tanto e o quanto isso não é bom pra gente. Então, como vocês já sabem, eu tenho 25 anos, mas eu tenho um ciclo de amigos de pessoas mais novas do que eu, com diferença de 5, 6 ou até mais tempo de idade, né, do que eu, mais novo no caso. E quando eu conheci essas pessoas, elas ainda estavam na escola, no ensino fundamental, indo para o ensino médio. Eu já tinha me formado e eu já estava naquela fase de cobrança de tipo, vou sair do ensino médio e vou ir direto para uma faculdade. E aí, o que aconteceu? Saí do ensino médio, fiz gastronomia, comecei gastronomia 2 vezes. Na segunda vez faltava um semestre para finalizar e por conta do que aconteceu há alguns anos atrás no mundo, né, sobre eu acabei não me formando, eu achei que não era vantajoso continuar por EAD. E aí demorou tanto tempo para acabar tudo isso que no fim de tudo eu acabei nem dando continuidade à faculdade, né? Enquanto toda essa loucura estava acontecendo no mundo, eu acabei começando outra faculdade, dessa vez de marketing, e não completei ela porque eu simplesmente não dei conta das atividades e acabei pegando DP em quase todas as matérias. Mas era um curso que eu tava gostando muito, né, de fazer. Bom, pessoal, depois que eu parei marketing, eu acabei durante um tempo assim não indo atrás de fazer faculdade, até que surgiu um curso técnico na minha cidade, da ETEC, e o meu noivo falou assim: por que a gente não se inscreve, né? Eu me formei na faculdade, ainda também não tenho nenhum tipo de curso técnico, nenhum tipo de ensino, né, de universidade. Por que a gente não presta o vestibular? Se passar, passou, a gente estuda, e se não passar, não era pra gente. E aí foi, né? E a gente se inscreveu, fez o vestibular e passou. Ah, um detalhe, gente. Me formei no ensino médio e durante, sei lá, eu me formei com 18 anos, 17 para 18 anos, né? E até os meus 22 anos por aí, eu nunca tinha tido registro em carteira. Por quê? Porque eu trabalhava com os meus pais nos restaurantes deles, nos eventos que eles fazem. Então eu acabei não tendo esse interesse de ir procurar um emprego fora. Outra coisa que fazia eu me comparar muito com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas que já tinham se formado comigo já estavam se formando na faculdade, já estavam com um cargo ótimo dentro de uma empresa, e a Natália simplesmente nada. A Natália não tinha absolutamente nenhum tipo de graduação, não tinha uma carteira registrada, enfim. Quando eu comecei a fazer esse curso, né, de técnico logístico com o meu noivo, foi aí que a minha mente se abriu e que abriram várias portas para mim. Fora eu não estar mais trabalhando com os meus pais, eu comecei a buscar outros tipos de emprego. No caso, fui trabalhar num pedágio da minha cidade. Isso foi bom para mim porque eu cresci muito como pessoa, também profissional. Entendi que as coisas elas não se conquistam fácil. Pra gente conquistar algo, a gente tem que suar muito a camisa. E aí, embora a minha experiência lá não tenha sido muito positiva, foi algo bom que aconteceu na minha vida. É isso que eu quero dizer pra vocês. Claro, eu comecei a trabalhar fora, mas como os eventos com os meus pais eram nos fins de semana, sempre continuei ajudando eles, tá? E aí, depois disso, que eu saí do pedágio, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Preciso de um salário, preciso buscar alguma coisa fora. Foi aí que eu comecei, né, buscar
vagas, né, de emprego para mandar o meu currículo. E na época eu encontrei uma vaga de estágio de logística, que era justamente o que eu estava fazendo na ETEC. Enfim, eu saí do pedágio num dia, no outro eu já estava fazendo entrevista, e depois de um mês eu já... porque o processo para você entrar na vaga, principalmente quando é estágio, é uma papelada enorme de manda para faculdade, daí a empresa assina, enfim. Então demorou um mês nesse processo todo para eu começar a trabalhar, e foi aí que, tipo assim, foi o meu ápice para eu aprender muito, gente, vocês não têm ideia. Eu virei estagiária lá, fiquei como estagiária 2 meses, fui efetivada, me formei no técnico de logística. Detalhe, no período que eu entrei para ser estagiária, eu tinha prestado para a Univesp para poder cursar engenharia de produção. E aí, gente, eu descobri que eu passei na vaga de engenharia de produção no dia que eu estava entrando no meu primeiro dia de trabalho de técnica logística. Então, todo o meu processo dentro da empresa, né, foi super atrelado com a ETEC, com a minha faculdade. Me formei na ETEC, comecei a faculdade de engenharia de produção, isso no ano de 2023, gente. E aí, em outubro de 2023, eu fui efetivada na empresa para trabalhar na área logística. Eu amava, eu aprendi muitas coisas, aprendi a dirigir transpaleteira, aprendi sobre o estoque, aprendi a alimentar a produção com os itens que precisava, mas dentro do meu coração eu tinha um desejo enorme de entrar na área de engenharia, que era a faculdade que eu cursava. Até eu conseguir entrar na área da engenharia, demorou possivelmente em torno de 9 a 10 meses. E assim, foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida, porque quando eu fiz a entrevista, uma hora eu volto para contar com detalhes para vocês, mas quando eu fiz a entrevista, todo mundo do RH já sabia que eu ia entrar na vaga, e foi a entrevista mais legal da minha vida, porque eu só conversei e aí a minha chefe falou: essa vaga já estava reservada para você. E assim, foi um dia que eu fiquei muito emocionada, porque durante 10 meses da minha vida, todos os dias, eu passava em frente àquela porta e falava: eu vou trabalhar aí. E aí, comecei a trabalhar, né? É a lei da atração, né, gente? Enfim, comecei a trabalhar na engenharia, isso com a faculdade, fiquei quase 10 meses no período noturno, e com isso eu sou uma pessoa bastante ansiosa, principalmente pelo fato de me comparar muito com as outras pessoas, né? Porque assim, me formei no final de 2017. A gente já tá falando do ano de 2024. Até então, eu só tinha um técnico de logística. E, tipo assim, até agora eu não tirei carteira de motorista. Tipo, muitas coisas que as pessoas da minha idade já fazem, eu nunca tinha feito. Eu sempre busquei muito estudo e fiquei nisso. Tipo, no fim eu acabava nem finalizando uma faculdade de direito. E aí, trabalhar à noite começou a me dar muitos gatilhos, sabe? E aí, então, eu decidi que era a hora de pausar a minha carreira na área da engenharia para poder cuidar da minha saúde, porque como que eu ia me destacar como uma profissional dentro de uma equipe, como que eu ia ajudar dentro de uma equipe se o meu próprio psicológico não estava bom. E aí foi o que eu fiz, eu me ausentei, né, desse cargo e comecei a cuidar da minha saúde. Nesse período que eu comecei a cuidar mais, né, da minha saúde, eu tenho um contato muito grande, assim, não só porque é meu irmão, né, mas porque é uma pessoa que eu amo muito, e o meu irmão, que já trabalha na área de stand para feiras de eventos, conversou comigo e falou assim: Nath, por que então você não começa a estudar o 3D? E foi exatamente o que eu fiz, gente. Eu comecei a me dedicar para os estudos dos stands em 3D e assim, eu me encontrei, sabe? Demorou basicamente quase 10 anos
de formada na faculdade para finalmente achar a profissão que eu amava. E aí vocês vão falar assim: ah, mas se o seu irmão mexia com isso, por que que você não começou a trabalhar com isso antes? Meu irmão já tá na área há quase 20 anos, gente. E assim, por que que eu não comecei a procurar isso antes? Porque simplesmente não era a minha hora, sabe? Durante muitos anos, antes de tudo isso acontecer, o meu irmão sempre falava pra mim: ah, por que você não vai estudar 3D? Por que você não vai atrás disso? É uma área muito boa de se trabalhar, é uma área que é pouco explorada. E eu ficava assim: não, isso não é pra mim, não, eu não levo jeito pra isso. E assim, Deus preparou as coisas tão certas para acontecerem, assim, acho que foi um processo, sabe, que eu tive que passar para poder dar valor na minha profissão, dar valor no que eu faço e, tipo assim, amar de toda a minha alma o que eu tô fazendo agora. Até porque quando eu decidi então que eu ia começar a estudar o 3D, eu não tinha condições de comprar um computador. Porque um computador, para se trabalhar nessa área, gente, o mais básico é em torno de 6, 7 mil reais. Eu não tinha dinheiro para poder comprar um computador. O meu irmão, ele disponibilizou a máquina dele de remoto, via remoto, porque o antigo computador que eu tinha, ele não rodava nem o Google direito. É até engraçado falar isso, né, gente? Mas era uma máquina, assim, muito antiga. E aí eu acessava durante as madrugadas, que era quando o escritório dele não funcionava, e foi desse jeito que eu estudei durante 2 meses da minha vida. Foi de dezembro pra cá, né, que eu comecei a estudar. Na verdade, eu realmente dei um gás, assim, nos estudos em fevereiro, depois que eu saí da empresa, mas desde dezembro, quando eu percebi que a minha ansiedade já não estava muito boa, eu comecei a estudar, sabe? E aí foi isso, gente. Olha, a gente tá no mês agora de agosto, hoje é dia 5 de agosto, e eu sinto que eu já não sou mais a mesma pessoa do início do ano, sabe? Eu sinto que tudo que aconteceu na minha vida, de ter criado uma carreira dentro da empresa, precisava acontecer não só pelo profissional. Muitas vezes a gente não tem que olhar só para o nosso profissional, a gente tem que olhar para nós como pessoas, porque lá dentro eu conheci muitas pessoas, eu conheci muitas histórias, eu aprendi a dar valor a muita coisa, sabe? Não só a cargo de empresa, mas coisas que a gente tem assim no dia a dia que poucas pessoas têm, e aí a gente acaba nem prestando muita atenção para tudo isso acontecer agora, sabe? E todas as coisas, elas aconteceram do jeito que precisavam acontecer, sabe? Graças a Deus eu consegui comprar meu computador. Hoje eu já trabalho dentro da área. Foi uma das melhores escolhas e uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi ter entrado nesse mundo dos estandes. Eu sou muito grata ao meu irmão por ele ter me dado principalmente a oportunidade de ensino, porque o ensino que ele me deu não é em qualquer lugar, que eu acho. E segundo, por ele ter me dado a oportunidade de trabalho, gente, porque é muito difícil você começar a estudar e já logo de cara entrar na área, né? E é isso. Assim, eu sinto que eu tenho muita coisa para aprender na vida. Não, gente, eu não parei com a faculdade de engenharia de produção porque eu senti que não valia a pena. Por quê? São 5 anos, mas eu adiantei muitas matérias, e olhando o tempo que faltava para finalizar minha faculdade, que é coisa de 1 ano e meio, de 5 anos, não vale a pena eu abandonar ela agora. Então sim, eu vou finalizar a faculdade de engenharia de produção, porque não é assim algo que eu vou pegar e vou só deixar o diploma, é algo que eu consigo fazer dentro da área onde eu atuo hoje, como gerenciar uma equipe, como ajudar na área de finanças da empresa, enfim, porque a engenharia de produção, quando a gente pensa, a gente acha que é só dentro de área fabril, mas não é, tá? Então, eu consigo usar os meus estudos dentro do que eu faço hoje, e comecei a faculdade de design de interiores. Então, assim, agora eu tô cursando 2 faculdades, que as duas vão acabar no mesmo tempo.
Não, eu não tirei carteira de motorista até agora, porque eu sei que a hora que ia acontecer é porque precisava acontecer, mas eu parei muito com esse pensamento de tipo assim, eu tô atrasada, parei de me comparar, sabe? Depois eu venho contar um pouco mais pra vocês, mas assim, nesse tempo que eu finalizei o ensino médio até agora, eu engordei 40 quilos. E isso, assim, é algo que mexe muito com a minha cabeça, sabe? As pessoas cobram muito de eu ter engordado, que eu preciso emagrecer, mas eu sei que tudo acontece no tempo certo. Então é isso, essa é a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês hoje. Não desanimem, tudo acontece no tempo certo, que é o tempo de Deus e é o tempo perfeito para todas as coisas. E não fiquem tristes de algo não ter dado certo na vida de vocês, porque se deu errado, é porque tem coisa melhor vindo por aí. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. Se você gostou e chegou até aqui, curte, comenta e se inscreve. Beijinhos e até mais!